Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui depois de um período sem postar novos episódios, agora para mais um episódio do nosso podcast Deixa a Luz Entrar. E hoje eu trago aqui para vocês um estudo de uma passagem bíblica do livro do profeta Jeremias. Nessa passagem aqui nós vamos estudar o que afastou o povo de Israel, o que afastou Judá, no caso, do Senhor e as consequências disso. O texto que nós vamos ler está no livro do profeta Jeremias, no capítulo 13, versículos de 1 a 11. O Senhor me disse: vá, compre um cinto de linho e vista-o, mas não o lave. Comprei o cinto de linho como o Senhor me havia instruído e o vesti. Então recebi outra mensagem do Senhor: pegue o cinto de linho que está vestindo e vá ao rio Eufrates. Esconda-o ali num buraco entre as pedras. Fui e o escondi junto ao Eufrates, como o Senhor havia me ordenado. Depois de muito tempo, o Senhor me disse: volte ao rio Eufrates e pegue o cinto que eu lhe disse que escondesse ali. Fui ao Eufrates, cavei onde havia escondido o cinto e o tirei dali. Mas o cinto tinha apodrecido e não servia para nada. Então recebi esta mensagem do Senhor: assim diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer o orgulho de Judá e de Jerusalém. Este povo perverso não quer me ouvir. Seguem os desejos teimosos do seu coração e adoram outros deuses. Portanto, eles se tornarão semelhantes a este cinto, não servirão para nada. Assim como o cinto se apega à cintura do homem, eu criei Judá e Israel para se apegarem a mim, diz o Senhor. Deveriam ser meu povo, meu louvor e minha glória, uma honra para o meu nome, mas não quiseram me ouvir. O profeta Jeremias profetizou em Judá durante os últimos anos que antecederam a invasão de Nabucodonosor, a partir do reinado do rei Josias, e também durante o início do cativeiro babilônico. Esse período foi aproximadamente entre os anos 627 a.C. a 586 a.C. Para quem não sabe muito bem o que acontece nesse período, eu recomendo ouvir o episódio da série Panorama do Antigo Testamento, que lá está explicando direitinho o que aconteceu nesse período. Mas sim, só para você não ficar perdido, foi um período em que, por tantos afastamentos que o povo teve da palavra do Senhor e da vontade de Deus, que Deus permitiu que Judá fosse invadida, todo o território de Judá e Jerusalém, e eles fossem levados cativos para a Babilônia. E justamente nesse período, nesses últimos anos, que o profeta Jeremias ele vai profetizar e entregar a sua mensagem para o povo de Judá. E nesse texto, o Senhor ele manda Jeremias fazer ações simbólicas para representar alguma mensagem, para transmitir um ensinamento. Ele manda Jeremias comprar um cinto de linho e vestir. E do simbolismo bíblico, o linho, como muitas outras coisas, é interessante a gente prestar atenção nessa questão. Isso é um assunto que eu posso tratar em um outro episódio, a questão desses símbolos, que a Bíblia usa para representar algumas coisas, para transmitir alguma mensagem. A Bíblia, tanto o Antigo Testamento como o Novo, é cheia de simbolismos, seja em relação a números, seja em relação a lugares, seja em relação a algumas ilustrações que são usadas metaforicamente. E aqui no caso a gente está falando de um cinto de linho. O linho ele está associado na Bíblia a virtudes como pureza, santidade, justiça e honra. A gente vai ver alguns textos aqui bíblicos em que fica mais claro da gente entender isso. Por exemplo, no livro de Levítico, ele vai tratar do sacerdócio levítico, da tribo de Levi. Vai falar a respeito dos sacrifícios, do culto, da parte sacerdotal mesmo em si. E tinha uma ocasião na tradição judaica que era conhecida como o Dia da Expiação. Era um dia em que o sumo sacerdote, um dia no ano, era anual esse dia,
O sumo sacerdote ele iria oferecer um sacrifício pelos pecados dele mesmo e de todo o povo. Então, o dia da expiação era justamente um dia. Esse texto que a gente vai ler está no livro de Levítico, capítulo 16, versículos 3 e 4. Quando Arão entrar no santuário, seguirá todas estas instruções. Levará um novilho para a oferta pelo pecado e carneiro para o holocausto. Vestirá a túnica sagrada de linho e a roupa de baixo de linho diretamente sobre a pele. Amarrará na cintura um cinturão de linho e colocará na cabeça um turbante de linho. As roupas são sagradas, de modo que ele deverá se banhar com água antes de vesti-las. Aqui nessa passagem ele fala que a roupa do sacerdote, toda a roupa que o sacerdote deveria usar naquele dia da expiação para fazer esse sacrifício, seria de linho. E por que isso? Justamente como eu estava explicando, o linho tem essa simbologia de virtudes, como pureza, santidade, justiça e honra. Seriam virtudes que o sumo sacerdote deveria expressar diante de Deus, né, através desse simbolismo da roupa, para que o sacrifício fosse aceito e os pecados do povo fossem perdoados. Era um ritual simbólico, né, que representava a expiação dos pecados do povo. Tem um outro texto também lá em Apocalipse 19, versículos 7 e 8, vai falar das bodas do Cordeiro, né? A noiva, que é representada pela igreja, vai se encontrar com o Cordeiro, que é o noivo, que representa a figura de Cristo. Então, a igreja se encontrando com Cristo, e aí no Apocalipse tem essa linguagem alegórica aqui, que também usa essa simbologia do linho para representar essas virtudes. Alegremo-nos, exultemos e a ele demos glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se preparou. Ela recebeu um vestido de linho mais fino, puro e branco, porque o linho fino representa os atos de justiça do povo santo. Aqui já é um pouco mais explicativo, né? Aqui a própria passagem já diz que o linho fino representa a justiça, né? Os atos de justiça do povo santo. A gente não pode deixar passar desapercebido os detalhes do texto. Aqui vai dizer que a noiva recebeu um vestido de linho. Isso quer dizer que essa justiça, né, que é representada pelo linho, ela é uma justiça que não vem de nós. Essa justiça não é nossa propriamente dita. Ela é uma virtude que ela é como se fosse uma roupa mesmo, é algo que a gente veste, é algo que vem dado a nós. Tem uma outra passagem que vai falar também de um casamento que ilustra mais ou menos essa questão das roupas de linho e de receber essas roupas de linho, da necessidade, né? Tá lá em Mateus, no capítulo 22, do 9 ao 13. É uma parábola que Jesus conta, né? Ele vai falar do casamento, vai falar primeiro que convidou várias pessoas e muitas pessoas recusaram. E no final da parábola do casamento, que tem esses versículos aqui que eu vou ler. Agora saiam pelas esquinas e convidem todos que vocês encontrarem. Então os servos trouxeram todos que encontraram, tanto os bons como maus, e o salão do banquete se encheu de convidados. Quando o rei entrou para recebê-los, notou um homem que não estava vestido de forma apropriada para o casamento e perguntou-lhe: Amigo, como é que você se apresenta sem roupa de casamento? O homem não teve o que responder, então o rei disse: Amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no fora, para a escuridão, onde haverá ranger de dentes e choro. O que esse texto aqui está falando? Ele está falando da necessidade que tem de, no dia do casamento, nós estarmos vestidos adequadamente. E aqui está implícito, porque era uma tradição, né, questão de tradição de um povo que já conhecia essa tradição, e por isso não está descrito aqui, mas nessa ocasião era esperado que o noivo oferecesse as roupas para os convidados, até porque, como a gente vai perceber, os servos, eles foram nas ruas pegar de pessoas diretamente do jeito que elas estavam e trazer para dentro do salão onde seria o casamento. Então dá para a gente entender aqui que as pessoas chegaram do jeito que elas estavam, mas ao chegar elas receberam vestes.
E qual foi o problema aqui? Por que essa pessoa que não estava vestida, ela foi rejeitada, foi lançada na escuridão? Justamente porque fica implícito aqui que ela rejeitou vestir essas roupas. A roupa que a gente viu no capítulo 19 de Apocalipse, que representa os atos justos, né, representa a justiça, é algo essencial para que a gente participe desse casamento representativo aqui do final dos tempos, né, que é o encontro com Cristo. Para que a gente se encontre com Cristo e receba a salvação propriamente dita, a gente precisa estar vestido com essas vestes de justiça. Isso fica um pouco mais claro quando Paulo escreve a carta aos Romanos. O texto que a gente vai ler é o capítulo 13, versículo 14, que vai deixar mais claro de onde vêm essas virtudes, né? Como que a gente recebe essas virtudes. Paulo diz assim: em vez disso, revistam-se do Senhor Jesus e não fiquem imaginando formas de satisfazer seus desejos pecaminosos. Prestem atenção no que Paulo diz aqui: revistam-se do Senhor. Essa expressão ela é justamente usada como se a gente estivesse vestindo uma roupa, simbolicamente, né, metaforicamente, como se a gente estivesse vestindo uma roupa, que a partir do momento que a gente vestisse essa roupa, é como se a gente estivesse vestindo características de Cristo, né? Revistam-se do Senhor Jesus Cristo. O que Paulo está querendo dizer com isso? Que essas virtudes que a gente precisa apresentar, elas não vêm de nós, não são geradas internamente a partir de nós mesmos. Elas são geradas em nós a partir do nosso relacionamento com Cristo. Então, se revestir de Cristo é justamente isso. A gente desenvolver um relacionamento com Cristo através da palavra, através da oração, através das disciplinas espirituais, né? Jejum, a comunhão com a igreja, ouvir a pregação, fazer a obra de Deus e a vontade de Deus. Todas essas práticas que compõem, né, a devoção cristã, elas são coisas que nos revestem de Jesus Cristo, são coisas que fazem com que o caráter de Cristo seja trabalhado em nós. Essa questão do cinto de linho representa justamente isso. Então Jeremias recebeu a instrução de comprar um cinto de linho, amarrar na cintura e não lavar o cinto. Essa instrução clara que o Senhor deixa aqui para Jeremias, de além de comprar um cinto, vesti-lo, não lavar, vai expressar justamente a parte em que o povo de Judá, que representa esse cinto, né? Esse cinto representa o povo de Judá, e o período em que eles viveram, né, debaixo das bênçãos de Deus, o período que eles viveram debaixo das bênçãos de Deus, mas que aos poucos foi se corrompendo. Então o fato de não lavar o cinto faria com que o cinto fosse se sujando aos poucos. E aí depois o Senhor manda Jeremias tirar esse cinto e enterrar junto ao rio Eufrates. E, logicamente, quando chega no versículo 7, o que aconteceu com o cinto? Ele havia apodrecido e não servia mais para nada. Esse texto ele fala sobre o que o Senhor iria fazer com o povo durante o cativeiro babilônico. Esse fato de Jeremias pegar o cinto onde ele estava e enterrar num lugar distante representaria justamente esse período em que o povo de Israel ficaria cativo na Babilônia. Durante esse período, o cinto apodreceu e não servia mais para nada, se tornou descartável. E aí no versículo 9 o Senhor fala para Jeremias: assim diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer o orgulho de Judá e de Jerusalém. Então o Senhor já estava avisando o que ele ia fazer, mas o povo não dava ouvidos. E mais à frente, no próprio livro de Jeremias, no capítulo 25, versículos 8 a 9, a gente vai ver uma advertência direta e clara a respeito disso. Agora o Senhor dos Exércitos diz: porque não me escutaram, reunirei todos os exércitos do norte sob o comando do meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia. Eu os trarei contra esta terra e seus habitantes e contra as nações vizinhas. Destruirei vocês completamente e os transformarei para sempre em ruínas e em objeto de horror e desprezo. Um povo que era conhecido como povo de Deus, um povo que era conhecido pelos milagres que o Senhor fazia no meio deles, né? Desde a época em que eles saíram do Egito, que o Senhor abriu o Mar Vermelho, o Senhor ele fez tantas coisas por esse povo, deu tantas vitórias,
e agora entregou o povo nas mãos dos babilônicos. Sobre esse simbolismo do cinto apodrecido e por que Jeremias ele fala o cinto tinha apodrecido e não servia mais para nada. É interessante que tem um texto no livro de Levítico, né, como eu disse, a parte sacerdotal, né, tem uma lei a respeito de peças de roupa, né, principalmente de linho e de lã, quando elas estiverem mofadas. Porque você imagina você enterrar uma peça de linho às margens de um rio. Certamente quando você tirar de lá vai estar toda mofada. O apodrecimento do pano provavelmente vai ser por conta dos fungos e do mofo. E aí diz aqui no capítulo 13 de Levítico, versículos 47 ao 52, que quando o mofo contaminasse uma peça de linho, que deveria ser apresentada ao sacerdote, e o sacerdote iria isolar aquele objeto por 7 dias. Se depois de 7 dias o mofo tivesse espalhado, esse material ele deveria ser considerado cerimonialmente impuro, ou seja, não poderia mais ser usado para Deus, não servia mais para nada. E aí o sacerdote deveria queimar essa peça, deveria ser completamente destruída com fogo. O profeta Jeremias ele foi usado por Deus aqui para representar o quanto que o povo de Israel havia se degradado diante do Senhor, como o Senhor estava vendo o comportamento ali, o estado moral, né, o estado espiritual do povo de Israel. Eles estavam a tal ponto que eles estavam em estado de ser descartável pelo Senhor. Eles não estavam mais servindo para o propósito do Senhor. Eles não tinham mais propósito. Não servia mais para nada, como o cinto. E essa palavra que é usada aqui para dizer que o cinto tinha apodrecido, né, essa expressão no idioma original, que é o hebraico, ela é a mesma expressão que a Bíblia usa, é a mesma palavra quando vai dizer lá em Gênesis 6:11, que era o estado da humanidade antes do dilúvio. Diz assim, que Deus viu que a terra tinha se corrompido e estava cheia de violência. Então o estado do cinto, o estado de corrupção do cinto e o estado de corrupção do povo de Israel estava semelhante, era comparável ao estado da humanidade quando Deus enviou o dilúvio. Para vocês entenderem o quanto que o Senhor ele foi longânimo, né? Quanto que o Senhor estendeu a paciência dele por esse povo que ele tinha escolhido. Esses detalhes aqui dessa passagem já são coisas que a gente já começa a se alertar, né? A gente já consegue aplicar essas coisas pra gente, que o Senhor, por mais que a gente conheça o Senhor, por mais que a gente receba bênçãos do Senhor, se a gente não vigiar, se a gente não cuidar do nosso relacionamento com Ele, e a gente de alguma forma começar a se afastar dele, ele pode até ter um período de paciência, ele pode ter um período de longanimidade, uma tolerância, mas essa tolerância ela tem um certo limite. Foi assim com o povo de Israel e da mesma forma é assim com a gente. E por fim, como eu disse, Jeremias manteve o cinto apegado à cintura, da mesma forma que o Senhor mantinha Judá apegado a ele, enquanto eles se mantinham fiéis ao seu propósito. Aí é uma comparação que o próprio texto faz do versículo 1, né, Jeremias 13:1, que ele no versículo 11 ele faz essa comparação. E o texto vai dizer que assim como o cinto se apega à cintura do homem, que é representado aqui nessa ação simbólica por Jeremias, eu criei Judá, o Senhor fala, né, e Israel para se apegarem a mim, diz o Senhor. Deveriam ser o meu povo, meu louvor, a minha glória, uma honra para o meu nome, mas não quiseram me ouvir. Então quando Jeremias observa o cinto que tinha apodrecido e não servia mais para nada, representa justamente esses propósitos aqui do versículo 11, que eram o propósito da nação de Israel, que eles deixaram de fazer, eles se afastaram desse propósito. Eles deveriam ser o povo de Deus, eles deveriam servir para o louvor de Deus e para a glória de Deus, uma honra para o nome do Senhor. E da mesma forma nós hoje, quando o Senhor ele nos resgata do pecado, quando ele nos salva da maldição do pecado e da morte, a partir desse momento, a nossa vida deve ser para o louvor, para a glória e para a honra do nome do Senhor. Nós passamos a ter um propósito. Por mais que cada um, ao longo da vida, desenvolva algum chamado específico, alguma coisa específica que ela vai desenvolver dentro da estrutura eclesiástica ou fora dela, porque muitas pessoas são chamadas
para desenvolver ministérios, né, dentro de uma estrutura eclesiástica, né, dentro da igreja. Mas muitas pessoas elas são chamadas para desenvolver algumas atividades para a glória do Senhor fora dela. Então, seja qual for o propósito, a gente precisa fazer isso para a glória de Deus. A partir do momento que deixa de ser para a glória de Deus, perde o propósito, assim como esse cinto de linho perdeu o propósito e não servia para mais nada. Mais um alerta da palavra do Senhor. Bom, feitas então essas considerações introdutórias a respeito do texto, né, essa explicação do contexto aqui, do que essa ação parabólica, essa ação simbólica aqui de Jeremias representa, agora eu queria focar numa questão específica aqui do texto, que são os versículos 9 e 10, onde o próprio Senhor vai dizer os motivos que causaram esse afastamento. Por que como diz o título do episódio, né, por que nos afastamos de Deus? A gente vai observar a relação do povo de Judá com Deus e a gente vai pegar esses princípios que são explicados aqui nas Escrituras e vamos interpretar isso para trazer isso para uma aplicação para nós no dia de hoje. E como é que a gente vai fazer isso? Observando esse texto aqui, nos versículos 9 e 10, a gente vai ver que o Senhor ele ressalta alguns pontos a respeito do comportamento e do caráter do povo de Judá, de como eles se tornaram, né? Do que causou essa rejeição do comportamento de Judá por parte de Deus. Os versículos 9 e 10 eles vão dizer assim, assim diz o Senhor: do mesmo modo farei apodrecer o orgulho de Judá e de Jerusalém. A primeira coisa aqui que é ressaltada pelo Senhor em relação a Jerusalém e Judá é o orgulho. A primeira coisa que Deus chama a atenção aqui é para o orgulho. Em segundo lugar, no versículo 10, este povo perverso, outra coisa, o povo perverso era um povo mau, maligno, dependendo da sua versão, pode estar escrito assim. Era um povo que era moralmente corrupto. Essa malignidade, ela diz a respeito de uma corrupção moral. Uma coisa é o orgulho, a outra coisa é a corrupção moral. Em seguida ele vai dizer que este povo corrupto, além de eles serem corruptos, eles não querem me ouvir. Ou seja, eles passaram a ignorar a vontade de Deus, eles passaram a ignorar o próprio Deus. Então isso é uma forma de negação. Já temos aqui enumerado orgulho, corrupção moral e a negação. Em seguida ele vai dizer, seguem os desejos teimosos do seu coração. O que o povo de Israel apresentou também? Um coração obstinado, um coração teimoso. Essa teimosia do coração, de seguir os desejos do coração. Já temos 4 características: o orgulho, corrupção moral, a negação e o coração obstinado. E a seguir isso se transformou em idolatria. Eles adoraram outros deuses. Então é uma progressão. O Senhor ele faz aqui uma progressão do estado moral, do estado espiritual, do comportamento de Judá e Jerusalém. Essas 5 características que Deus observou aqui no comportamento de Judá são as coisas que nós vamos desenvolver daqui para frente. Então, em primeiro lugar, vamos falar sobre o orgulho. O Senhor diz, farei apodrecer o orgulho de Judá e de Jerusalém. A gente pode interpretar a palavra orgulho de formas diferentes, inclusive de formas positivas. Tenho orgulho do meu filho, tenho orgulho de ser pai dos meus filhos, eu tenho orgulho do emprego que eu consegui, ou seja lá o que for. A gente pode dar uma interpretação positiva para essa palavra orgulho. Só que o problema aqui é quando o orgulho ele se torna uma visão distorcida a respeito de nós mesmos. Porque é isso que o orgulho ele faz. Ele faz a gente ter uma visão distorcida a respeito de nós mesmos. A gente passa a se ver como superior, a gente passa a se ver além do que a gente realmente é, como superior aos outros. A gente passa a achar que a gente merece mais, que a gente é maior, ou que a gente deveria ter um reconhecimento maior. Seria um excesso de autoestima, né? Uma autoestima muito elevada, além do saudável, né? Além do ideal. A gente pode observar ao longo de toda a história da igreja, principalmente nos escritos dos pais apostólicos, que eles consideravam o orgulho como o principal dos pecados. Seria o pecado principal, o pior dos pecados, ou o pecado original seria o orgulho.
E tem uma passagem do livro Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, que quando ele vai falar do orgulho, ele diz assim, ó: foi pelo orgulho que o diabo se tornou o diabo. O orgulho leva a todos os outros vícios. Trata-se de um estado de mente completamente contrário a Deus. E é interessante a gente notar aqui que C.S. Lewis está falando que é por isso que o diabo se tornou o diabo, por causa do orgulho. Tem uma passagem, ela é bem conhecida por falar simbolicamente, é interpretado que fala a respeito da queda de Lúcifer, quando o diabo se torna o diabo, que é no livro do profeta Isaías, capítulo 14, versículos 11 a 15. Eu queria ler com vocês aqui, ó. Seu orgulho foi enterrado com você. O som da harpa em seu palácio cessou. Agora larvas são o seu lençol e vermes a sua coberta. Como você caiu dos céus, ó estrela brilhante, filho da alvorada. Foi lançado à terra, você que destruía as nações, pois dizia consigo: subirei aos céus e colocarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Dominarei no monte dos deuses, nos lugares distantes do norte. Subirei aos mais altos céus e serei como o Altíssimo. Em vez disso, será lançado ao lugar dos mortos, ao mais profundo abismo. Tradicionalmente, a igreja atribui essa passagem à revelação da queda de Lúcifer, né? Que, segundo essa passagem, ele almejou, né, subir aos altos céus e ser como o Altíssimo, colocar o trono dele acima das estrelas de Deus. Ele se via de tal forma que ele se achava digno de ser considerado como o Altíssimo. Olha só que coisa terrível que o orgulho faz. Quando C.S. Lewis diz aqui que isso se trata de um estado de mente completamente contrário a Deus, o que ele quer dizer com isso? Que quando a nossa mente ela começa a projetar esse orgulho a respeito de nós mesmos, esse pensamento a respeito de nós mesmos, e a nossa mente se torna contrária a Deus, por quê? Quando eu acho que eu sou alguma coisa superior ao que eu realmente sou, eu começo a agir diferente do que Deus esperava que eu agisse. Então a minha mente, o meu estado mental se torna contrário à vontade de Deus, que foi justamente o motivo da queda. Por isso que dizem que o principal dos pecados é o orgulho, que gerou esse desejo de emancipação, né? O desejo de emancipação da vontade de Deus, ele é reflexo desse orgulho. Isso está refletido lá na narrativa da queda, em Gênesis 3, versículo 5, quando o diabo ele fala para Eva: Deus sabe que no momento em que vocês comerem do fruto, os seus olhos se abrirão e, como Deus, conhecerão o bem e o mal. Então, o mesmo sentimento que ele teve de ser como o Altíssimo, ele quis agora projetar no coração da humanidade. Ele projetou esse sentimento ali. Serão como Deus, conhecerão o bem e o mal. O que isso quer dizer? Se a humanidade ela passa a ser como Deus, conhecedora do bem e o mal, isso quer dizer o quê? Que ela mesma pode julgar o que é o certo, o que é o errado, o que deve, o que não deve fazer. Então não precisa mais de Deus para dar orientação, para dar direção. É um desejo de emancipação, de se ver livre, usando uma linguagem aqui metafórica, das amarras, né? Do jugo de Deus, né? Como se Deus colocasse sobre nós um jugo de uma forma negativa, né? Como se estar debaixo do jugo do Senhor fosse uma coisa negativa. Só que, na verdade, estar debaixo do jugo do Senhor é uma forma de nos manter seguro, uma forma de nos manter a salvo do pecado e da morte. O Antigo Testamento tem diversas advertências a respeito do orgulho. No livro de Provérbios, por exemplo, no capítulo 16, no versículo 18, diz que o orgulho precede a destruição e a arrogância precede a queda. Porque justamente o orgulho deixa as pessoas cegas e elas não percebem, às vezes, o destino em que elas estão se encaminhando. A respeito do povo de Israel, né, para voltar aqui para o contexto do texto inicial, que está falando especificamente do povo de Israel, lá no livro de Levítico, o Senhor ele já tinha dado algumas advertências. E no capítulo 26, as advertências elas são feitas em torno de uma realidade que era mais palpável para eles ali. Por exemplo, o Senhor vai dizer que se eles seguissem os decretos de Deus, ou seja, se eles não fossem orgulhosos o suficiente e fossem humildes e se colocassem debaixo do jugo do Senhor e seguissem os mandamentos, o que o Senhor faria? Ele enviaria chuvas
na estação própria. E a terra daria colheita, as árvores produziriam, daria paz à terra deles, tiraria os animais ferozes, manteria os inimigos afastados. O Senhor ele associa que a humildade do povo em seguir os seus caminhos a bênçãos que o Senhor daria a eles. A partir do versículo 14, ele vai dizer: mas se não me derem ouvidos e não obedecerem a todos os meus mandamentos, ou seja, se o orgulho, se eles se tornarem orgulhosos a ponto de não quiserem mais obedecer os mandamentos, ele os castigaria, traria sobre ele terrores repentinos, os inimigos comeriam a colheita deles, eles seriam derrotados pelos inimigos, e por aí vai. E aqui fica bem claro que o Senhor retiraria deles as bênçãos que ele mesmo tinha dado. Olha que interessante essa relação aqui. O que o orgulho ele faz? O orgulho ele faz muitas vezes a gente achar que coisas que a gente tem, o que a gente alcança e que a gente realiza, que elas são obras puramente da nossa força, dos nossos atributos, quando na verdade é graça de Deus sobre nós. A gente não percebe às vezes e a gente não dá o devido valor a isso, a graça de Deus sobre as nossas vidas. Aqui o Senhor ele deixa bem claro que ele enviaria chuvas para quê? Para que a terra desse colheita. Isso não estava sob o poder do povo, não estava nas mãos das pessoas trazer a chuva e a terra dar a colheita. Olha que coisa interessante, que como Deus deixa claro aqui que nós não devemos nos orgulhar em nós mesmos, mas que é Ele que concede todas essas coisas. Bom, e como consequência do orgulho, quando nos tornamos orgulhosos a ponto de não seguirmos mais a orientação do Senhor, isso diretamente nos leva a uma corrupção moral, porque não seguir a orientação do Senhor é se afastar do caminho de Deus. E, consequentemente, o orgulho nos leva a agir de acordo com o que é certo aos nossos próprios olhos, que foi justamente o que aconteceu com o povo de Israel. E isso está claramente escrito no capítulo 21 do livro de Juízes, no versículo 25. Após toda a peregrinação no deserto e depois que o povo entrou na Terra Prometida, sob o comando de Josué, e Josué morreu, o povo começou a ficar disperso e não tinha uma liderança fixa, mas eles mesmo por si só não foram capazes de seguir as orientações da lei, as orientações do Senhor, os decretos e os mandamentos. E aí vai dizer que naqueles dias Israel não tinha rei. Cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Se cada um fizer o que parecer certo aos seus próprios olhos, a gente vai ter o que a gente tem hoje no mundo. Cada um faz o que acha certo para si. E não está correto isso. A gente precisa de um parâmetro, a gente precisa de um padrão, a gente precisa de orientações superiores, no caso de Deus, divinas, para que a gente veja o que é certo e o que é errado. Isso é reflexo do orgulho. A corrupção moral da humanidade é reflexo do orgulho, porque a gente se recusa a seguir a vontade de Deus e os seus mandamentos, seus decretos, e passa a agir de acordo com os nossos próprios olhos. E essa corrupção moral ela foi escalando em Israel a níveis que levaram ao que a gente leu aqui no texto do profeta Jeremias, levou ao cativeiro. Outros profetas também falaram a respeito disso antes de Jeremias, que é o caso de Miqueias. O livro de Miqueias, no capítulo 7, dos versículos 2 ao 6, tem uma descrição aqui do estado do povo naquela época. Os fiéis desapareceram. Não resta uma só pessoa honesta na terra. São todos assassinos que preparam armadilhas até para os próprios irmãos. Suas mãos são hábeis para fazer o mal. Governantes e juízes exigem subornos. Os mais influentes conseguem o que querem e tramam juntos para perverter a justiça. Até o melhor deles é como um espinheiro, e o mais honesto é perigoso como uma cerca de espinhos. Mas o dia anunciado se aproxima. Está chegando a hora do seu castigo, um tempo de confusão. Não confie em ninguém, nem mesmo o seu melhor amigo, nem sequer em sua esposa, pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora se rebela contra a sogra. Seus inimigos estão em sua própria casa. Parece até que a gente está falando do Brasil nos dias de hoje, né? Esse é o cenário que a gente vive. Cada um faz o que é certo aos seus próprios olhos, porque o orgulho nos leva a fazer isso, e aí o resultado é esse, a corrupção moral da sociedade.
Paulo, mais à frente, ele vai falar a respeito disso, que esse texto de Gálatas, que a gente vai ler, do 19 ao 21, ele vai falar sobre o resultado, né? O que acontece quando a gente deixa que as nossas vontades sejam feitas, né? Quando a gente resolve fazer o que é bom aos nossos próprios olhos. Isso aí Paulo vai chamar de obras da carne. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Por que não herdarão o reino de Deus? Justamente por causa disso, porque o orgulho nos leva a essa corrupção moral. E o orgulho nos afasta de Deus, e a corrupção moral é a constatação disso, do nosso orgulho que nos afastou de Deus. Bom, em seguida, o Senhor vai falar através de Jeremias que o povo não queria ouvi-lo, ou seja, eles estavam ignorando a orientação do Senhor, ignorando os mandamentos, ignorando a palavra do Senhor. Eles estavam, em outras palavras, negando o Senhor. Porque para que eles continuassem, cada um fazendo o que era certo aos seus olhos, era necessário ignorar a voz de Deus, calar a voz de Deus, né, para si mesmo. Porque não tem como você continuar dando ouvido à voz de Deus e continuar fazendo a sua própria vontade. Isso é uma consequência. Se eu vou fazer a minha própria vontade, automaticamente eu vou negar a vontade de Deus. Então isso é uma consequência, essa negação. E a Bíblia usa uma expressão para isso, muitas vezes, que é conhecida como endurecer o coração, né? Um endurecimento do coração. Essa negação, ela é expressa na Bíblia muitas vezes assim. E a Bíblia, no capítulo 3 de Hebreus, na verdade, citando um texto do Antigo Testamento, vai dizer assim, Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8. Por isso o Espírito Santo diz, hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o coração, como eles fizeram na rebelião, quando me puseram à prova no deserto. O povo de Israel se rebelou a Deus quando eles endureceram o coração, quando eles passaram a ignorar as advertências, quando eles começaram a negar o Senhor. E essa negação, ela é perigosa porque ela pode chegar a certos níveis da gente começar a não somente negar a vontade de Deus, como negar até o próprio Deus e a sua existência. Isso é tão terrível que a gente pode ver isso ao longo da história. Paulo, ele adverte para isso, ele mostra esse cenário, né, no capítulo 1 de Romanos, nos versículos 18 a 22. Assim Deus mostra do céu sua ira contra todos os que são pecadores e perversos, porque sua maldade impede que a verdade seja conhecida. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois ele a tornou evidente, por meio de tudo que ele fez desde a criação do mundo. Podem perceber claramente os seus atributos invisíveis, o seu poder eterno e a sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não adoraram nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas e com isso sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Paulo está descrevendo aqui o estado da humanidade, como que a humanidade se tornou ao começar a negar, a começar a rejeitar Deus. Essa negação, ela chega a níveis a ponto da gente negar o próprio Deus. Isso é uma advertência que tem também no Salmo 14, versículo 1. Os tolos dizem no seu coração, não há Deus. São corruptos e praticam o mal. Nenhum deles faz o bem. O nosso coração, ele é capaz de fazer isso. A nossa mente nos engana, né? Ou seja, nós enganamos a nós mesmos. É como mentir para si mesmo. Por isso que ele diz assim, os tolos dizem no seu coração, não há Deus. Para quê? Para poder se corromper e praticar o mal. É natural quando o orgulho nos leva a praticar a nossa vontade, né, para fazer o que é certo aos nossos próprios olhos, nos leva à corrupção moral. E para a gente permanecer nessa corrupção moral, é necessário que a gente ignore a Deus, que a gente negue a Deus. E isso a gente
trazendo para uma visão da sociedade de uma forma geral, a gente pode perceber isso analisando um pouco da história mais recente da humanidade, a história dos últimos séculos. E a sociedade, a gente tem visto isso, que é esse negar a Deus traz um distanciamento aos valores, né? E a gente pode ver isso através de correntes filosóficas, né? Correntes de pensamento e manifestações históricas como o naturalismo, existencialismo, pós-modernismo, e hoje em dia se fala até em hipermodernidade. Botando mais ou menos, bem resumidamente aqui, tá? Porque isso não é o propósito desse episódio em si. A gente vai falar muito sobre essas questões na série apologética, né? A gente vai falar bem mais detalhadamente. Mas assim, colocando em uma ordem mais ou menos cronológica aqui da evolução, entre aspas, né? Da negação de Deus na sociedade, a gente falaria primeiro do naturalismo, né, que bem resumidamente mesmo, bem superficialmente, é uma oposição ao que é sobrenatural ou espiritual. É uma ideia ou crença de que apenas as leis e as forças naturais operam no mundo. Ou seja, a partir daí já se exclui Deus, né, do pensamento e da vida, né? É a ideia ou uma crença de que não existe nada além do mundo natural. Essas ideias, elas começaram a se propagar a partir do final do século XIX, assim, para o século XX. E isso está profundamente enraizado, inclusive, em algumas áreas da teologia, por incrível que pareça. Até se duvidar da palavra de Deus, agora veja que coisa insensata, né? Teólogos que duvidam da palavra de Deus, né? Teólogos, daí que veio o liberalismo teológico, né? Passaram a duvidar que a palavra de Deus era realmente a palavra de Deus. E aí, seguindo mais à frente, o existencialismo, né? Que naturalmente, a partir do momento em que eu excluo Deus da equação, né? Essa doutrina, ela passou a ser centrada na análise da existência dos seres humanos no mundo a partir de si mesmos. Ou seja, para encontrar o sentido da vida, já que não temos mais o sobrenatural, né? Já que não temos mais Deus, para encontrar o sentido da vida era necessário a liberdade incondicional. É necessário, né, através da visão existencialista. Ou seja, escolhas e responsabilidade social. Todo fundamento universal, voltando novamente para a palavra de Deus, né? A palavra de Deus que era um fundamento universal, né? Numa sociedade basicamente cristã, né? E aí todo fundamento universal desaparece, que origina a subjetividade da moral. Ou seja, a partir daí, tudo já é subjetivo, tudo já passa a ser relativo. E com isso veio o pós-modernismo, ou seja, que é uma evolução disso, que é uma escalada do existencialismo. O reflexo do existencialismo se resulta no pensamento e comportamento da sociedade pós-moderna. Essa é mais ou menos o que a gente vive hoje, mas que já está se tornando, já como eu disse, uma hipermodernidade. Mas vamos falar a gente vai reconhecer muitas coisas aqui da pós-modernidade, que eu peguei uma definição aqui que diz que hoje na pós-modernidade se convive com o caos, a relativização e a instantaneidade das coisas, ou seja, coisas instantâneas, né, e relativas. É como se estivéssemos em um barco à deriva, sem âncora ou terra firme para aportar. Ou seja, o barco está à deriva, não tem destino certo. Pode-se ter um exemplo disso na família, por exemplo. Pais e filhos são pessoas distintas, né, com desejos e personalidades e pontos de vista diferentes. Em que isso se reflete no pensamento pós-moderno? O papel da autoridade paterna, que era impor a ordem no ambiente familiar, mas dentro dessa visão, né, quando os valores como casamento e educação tradicional se transformam, a legitimidade da autoridade também se deteriora. Ou seja, a gente vê isso, a gente às vezes não conhece os termos, né, os termos acadêmicos como pós-modernidade, mas a gente vê isso na prática. A gente vê isso na prática e essa pós-modernidade, esses conceitos do pensamento que foram enraizados na nossa sociedade, isso se refletem no nosso comportamento, até dentro da sociedade cristã, dentro da comunidade cristã, né, da igreja, de uma forma geral. Se a gente for parar para analisar, a gente vai ver diversos reflexos
pós-modernismo ou da pós-modernidade dentro das nossas relações eclesiásticas, dentro da maneira como as igrejas hoje em dia elas são fundamentadas, dentro do que se vê de certo ou errado, dentro de tradições que foram completamente modificadas e por aí vai. A gente pode falar mais detalhadamente sobre o pós-modernismo na igreja em outro episódio também. Já fica aí um tema que, se você quiser que a gente faça algum episódio sobre isso, comenta lá na nossa postagem, lá manda uma sugestão. Como eu disse, hoje em dia se fala até de um hipermodernismo, que seria justamente a pós-modernidade, só que potencializada ao máximo. Se caracteriza por uma cultura do excesso e do sempre mais. Todas as coisas se tornam intensas e urgentes. O movimento é uma constante e mudanças ocorrem em um ritmo quase esquizofrênico, determinando um tempo marcado pelo efêmero, ou seja, pelo passageiro. As coisas são passageiras, não são mais fixas, né? Isso se reflete nos relacionamentos, isso se reflete nas modas, no gosto das coisas, até hoje em dia se troca de igreja assim, de uma forma como se fosse um cardápio, né? E várias outras coisas, do qual a flexibilidade e a fluidez aparecem como tentativas de acompanhar essa velocidade. Tudo é hiper hoje em dia, né? Hipermercado, hiperconsumo, hipertexto, hipercorpo, tudo é elevado à potência do mais e do maior. A hipermodernidade, dessa forma, acaba revelando o paradoxo da sociedade contemporânea, que é a cultura do excesso e um elogio à moderação. Isso é um paradoxo, porque como é que nós podemos assim, cultivar, né, ou agir de acordo com uma cultura do excesso, mas ao mesmo tempo a gente querer ser moderado? São coisas que não combinam, excesso e moderação, ou é uma coisa ou é outra. A gente olha para a sociedade e a gente vê isso. A gente vive de uma forma, mas com um discurso diferente. Olha que coisa insana, que paradoxo. A nossa vida ela é uma vida cheia de excessos, mas o discurso é um discurso de moderação. Tudo equilibrado, só no discurso. Mas a vida da gente é uma vida de hipermodernidade. Como é que se caracteriza isso? Por exemplo, hoje em dia, se você vai ver uma série, você não vê um episódio por semana. A gente não quer mais ver um episódio por semana, a gente quer maratonar a série toda. Hoje em dia, se eu vou praticar atividades físicas, eu não quero simplesmente ir para academia para ficar saudável. Todo mundo hoje em dia é fisiculturista. Todo mundo quer exigir o máximo do corpo. Se eu vou comprar uma coisa, eu não quero comprar uma coisa, eu quero comprar tudo possível. E na sociedade em geral, se a pessoa ela bebe hoje em dia, ela não só bebe, ela bebe de cair, bebe todo dia, é tudo em excesso. A gente vê isso nas nossas relações, no nosso dia a dia. Todas essas coisas elas se refletem na sociedade como um todo, não somente no, entre aspas, aqui mundo, né? Pessoas que não são cristãs, no caso. A gente vai ver que isso é um estado da sociedade hoje em dia. E isso de certa forma, esse tipo de comportamento é uma negação a Deus. Porque se a gente, pelo nosso orgulho, nós passamos a fazer o que é certo aos nossos próprios olhos, isso vai gerar uma corrupção moral que vai gerar uma negação a Deus para que a gente consiga continuar a viver assim. E essa negação a Deus vai fazer com que a gente se comporte dessa forma. Isso é o progresso da humanidade levou a isso. E seguindo a progressão aqui do texto, o Senhor vai falar através de Jeremias que o povo passou a seguir os seus desejos teimosos do seu coração. Isso é uma consequência. A partir do momento em que nós nos tornamos orgulhosos e fazemos o que é certo aos nossos próprios olhos, começamos a negar a Deus, automaticamente toma lugar na nossa vida uma explosão de desejos do nosso coração. O nosso coração começa a se tornar um coração obstinado, um coração teimoso em fazer cada vez mais a sua própria vontade. Então isso é natural, é da natureza humana isso, a satisfação dos desejos da nossa carne. E mais uma vez a Bíblia estava repleta de alertas a respeito disso. E a gente vai ver que Paulo fala a respeito dessa questão dos desejos na carta aos Romanos, no capítulo 6, versículo 12, que ele vai falar aqui: não deixem que o pecado reine sobre o seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Olha a relação que ele faz aqui. Quando a gente cede aos nossos desejos pecaminosos, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o pecado está reinando sobre o nosso corpo. Isso é um raciocínio lógico que ele está estabelecendo aqui.
Se eu estou cedendo aos desejos pecaminosos da minha carne, logo o pecado está reinando sobre o nosso corpo. Isso é um alerta gravíssimo, a gente precisa se policiar a respeito disso. E muitas vezes a gente entra por esse caminho de uma forma sem perceber. Esse que é o pior, porque assim, às vezes deliberadamente mesmo, a gente fica, como diria a expressão, sem vergonha, e por algum motivo a gente se cansa dessa vida de querer fazer tudo certo, e a gente vê as pessoas fazendo coisas erradas e se dando bem, e às vezes a gente é seduzido por isso, mas muitas vezes é uma coisa gradual. Uma das metáforas que o Senhor usa aqui na parábola do semeador é a semente que caiu entre os espinhos. Aí ele vai explicar aqui, capítulo 4 de Marcos, versículos 18 a 19. As que caíram, as sementes no caso, que caíram entre os espinhos, representam os que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações desta vida, pela sedução das riquezas e pelo desejo por outras coisas, não produzindo fruto. Olha a progressão que ele faz aqui. A mensagem que a gente recebe, a mensagem de Deus, ela é sufocada aos poucos. Os espinhos começaram a crescer e sufocaram a mensagem. Sufocaram a semente que tinha sido lançada. E ele faz uma progressão aqui. Primeiro com as preocupações da vida, a seguir pelas seduções da riqueza e a seguir pelos desejos por outras coisas. Você vê que uma coisa leva a outra. Se a gente se preocupar demais, não estou dizendo aqui no caso para a gente deixar as coisas acontecerem de qualquer jeito. A gente precisa ter um nível de responsabilidade na nossa vida, né? A gente precisa ter responsabilidade sobre as coisas que a gente é responsável. A gente não pode deixar isso chegar a um nível de que isso domine e sufoque o agir de Deus, a palavra de Deus na nossa vida. É isso que é o alerta aqui. As preocupações desta vida podem virar seduções por riquezas e, consequentemente, desejo por outras coisas. E aí a mensagem passa a não produzir mais fruto. E isso é um perigo, porque nós somos cercados diariamente por tentações. Nós somos expostos a coisas que vão fazer a gente querer cada vez mais e vão ocupar nossa mente. Como eu estava falando no tópico anterior, é a hipermodernidade, né? Nós não somos mais uma civilização pós-moderna, nós somos uma civilização hipermoderna, é uma civilização marcada pelo excesso de tudo. E isso, aos poucos, faz com que empurra a gente a satisfazer cada vez mais e mais os desejos da nossa carne. E sobre essa questão de tentação, tem um texto muito interessante na carta de Tiago, no capítulo 1, versículo 4, quando ele vai explicar o processo, É interessante como o Tiago explica o processo da tentação aqui. E ele vai dizer que a tentação, ela vem dos nossos próprios desejos, que nos seduzem e que nos arrastam. Essa ilustração é muito interessante, porque as palavras aqui que ele vai usar no original grego são palavras que são usadas no sentido literal para armadilhas que são colocadas para fazer um animal sair da toca, para que ele seja capturado. É assim que funciona a tentação. A tentação, ela usa iscas que vêm dos nossos próprios desejos, como o texto diz aqui, para nos atrair a sair da nossa toca de segurança, para o nosso lugar seguro, para que nós sejamos seduzidos e arrastados, para que nós sejamos capturados. É assim que funcionam as tentações. Elas vão agir de acordo com os nossos próprios desejos. Ninguém vai ser tentado por uma coisa que não gosta. Todo mundo vai ser tentado por uma coisa que quer, por uma coisa que gosta, por uma coisa que mexe com a sua mente, com o seu coração. É assim que funciona. E aí a gente acaba sendo levado, a nossa mente, como a nossa mente é tola, como a nossa mente é boba. A gente mesmo fica procurando desculpas, para a gente poder fazer isso. E a gente até leu anteriormente esse texto, mas eu queria ler de novo, que é Romanos 13:14, quando ele diz para a gente se revestir do Senhor. Aí ele vai dizer: não fiquem imaginando formas de satisfazerem os seus desejos pecaminosos. A gente chega a tal ponto que a gente fica procurando maneiras, às vezes até desculpas, para a gente satisfazer os nossos desejos. A gente inventa formas de a gente poder satisfazer os nossos desejos, às vezes de uma maneira politicamente correta. Isso é terrível. E por fim, o Senhor diz que o povo de Israel passou a adorar outros deuses. Aí aqui a gente está falando de idolatria,
Mas esse conceito de idolatria, para a gente entender como é que ele funciona, porque às vezes a gente pensa assim, idolatria não tem nada a ver comigo, eu não tenho ídolos, né? Eu não idolatro nada. Mas não é bem assim que funciona. Porque se a gente for entender o que é idolatria e como é que isso funciona, a gente vai ver que muitas vezes a gente tem vários ídolos, vários altares. Porque a base da adoração, da maneira que a Bíblia ela nos informa, é o amor àquele a quem nós adoramos, né? Isso é expresso através de instruções que o próprio Senhor dá para o povo de Israel. Lá em Deuteronômio, no capítulo 6, versículos 4 e 5, ele vai dizer, quando o Senhor ele dá os mandamentos para o povo, né? Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Ele está estabelecendo aqui a relação de adoração que o povo deveria ter com o Senhor. O Senhor é o único Senhor, ou seja, não se deve ter outros deuses. E como é que é a adoração? Isso? Como é que isso se caracteriza? Amando o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. É isso que caracteriza a adoração do povo de Israel. Como é que o povo de Israel deveria adorar ao Senhor? Através dos rituais e dos sacrifícios? Isso era a forma, né? A forma de adoração. Mas a adoração deveria ser baseada no amor que eles deveriam ter em relação a Deus. Por isso que Deus ele acabou rejeitando o povo. Por isso que Deus acabou castigando o povo. Porque o povo, apesar de continuar com as mesmas práticas ritualísticas, né, já não adoravam mais de coração. Já não adoravam mais o Senhor com todo o coração, com toda a alma e com toda a força. E aí eles passaram a dedicar essa adoração a outras coisas. No caso do povo de Israel, eles passaram a literalmente adorar outros deuses, né? A levantar altares para deuses das nações vizinhas. Mas isso se traduz de outras formas na vida prática. Quando a gente transfere esse amor essencial que deve ter na nossa vida, direcionado para Deus, para outras coisas, isso se torna idolatria. Nós passamos a adorar outras coisas. Então o amor principal da nossa vida deve ser voltado para Deus, para que a gente o adore como ele deve ser adorado. Ele é o nosso único Deus, ele é o nosso único Senhor. Não devemos ter outros senhores. Quer dizer que nós só devemos amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com toda a nossa força. Essa dedicação expressa aqui por essa frase, amar ao Senhor de todo o coração, alma e força, é uma dedicação que só deve ser empregada para Deus. Qualquer outra coisa em que a gente empregue a nossa vida dessa forma, que a gente dedique a nossa vida dessa maneira, acaba se tornando idolatria. E aí, João, na sua primeira carta, no capítulo 2,15, ele vai nos dar uma advertência a respeito disso. Ele diz aqui, não amem este mundo e nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Se eu amo o mundo, eu não tenho como amar ao Pai. Ou eu amo o mundo, ou eu amo o Pai. Isso não quer dizer que a gente não pode usufruir das coisas que estão no mundo. A gente não pode ter acesso a coisas que existem no mundo. Mas isso quer dizer que nós não devemos amar essas coisas. A gente não pode amar as coisas do mundo. Ou seja, tem coisas que a gente vai ter que abrir mão. E se eu amo as coisas do mundo, eu não vou conseguir abrir mão de algumas coisas. Esse que é o perigo. Aqui eu queria pegar um texto de Colossenses, a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 5, onde ele vai fazer um paralelo entre a idolatria e a ganância. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é a idolatria. Olha como é que ele faz esse paralelo. Ele diz que a ganância é igual à idolatria. O que é a ganância? A ganância é o amor pelo dinheiro. Então, quando eu amo o dinheiro, ou quando eu amo as riquezas, a riqueza material, isso passa a se tornar idolatria. A ganância é um sinônimo de idolatria. Para você entender como, às vezes, a gente tem um conceito errado de idolatria e como, às vezes, a gente tem ídolos na nossa vida e a gente não percebe. A gente pode aplicar para qualquer outra coisa. Qualquer coisa que eu ame de uma tal forma em que eu emprego esforços excessivos e que até o texto que eu vou ler a seguir vai deixar isso um pouco mais claro. A carta de Paulo a Timóteo, a primeira,
né? Carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículos 9 e 10. Ele vai dizer, mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas e em muitos desejos tolos e nocivos que os levam à ruína e destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. E alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviam-se da fé e afligiram a si mesmo com muitos sofrimentos. Aqui ele está falando especificamente do dinheiro, mas a gente pode aplicar isso para qualquer outra coisa que cause esse tipo de comportamento. Muitas vezes a gente tem esse tipo de comportamento destrutivo por causa de outras coisas, e isso é idolatria. Isso é amar demais alguma coisa. Quando a gente tem um amor excessivo por alguma coisa que causa algum comportamento destrutivo, algum comportamento que vai além do normal para alguma coisa, isso passa a ser idolatria. Isso nos desvia da fé, isso causa sofrimento a nós mesmos e a outras pessoas, a pessoas que nos cercam. Então a gente precisa analisar se a gente não está nesse caminho da idolatria. Bom, para concluir, a gente viu na leitura do texto de Jeremias, capítulo 13, do 1 ao 11, que, por fim, o cinto de linho ele chegou a tal ponto que ele não servia mais para nada e, provavelmente, foi descartado por Jeremias. Mas a gente tem um Deus que ele é tão misericordioso que ele promete restauração. Apesar do estado aparentemente irreversível que o povo de Israel estava, ele deixou uma promessa de restauração no capítulo 29, versículos 10 ao 14. Eu queria ler esse texto com vocês. Assim diz o Senhor, vocês ficarão na Babilônia durante 70 anos. Depois disso eu virei e cumprirei todas as boas promessas que lhes fiz e os trarei de volta para casa, porque eu sei os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se buscarem de todo o coração, me encontrarão. Serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Acabarei com seu exílio e os restaurarei. E os reunirei de todas as nações para as quais os enviei e os trarei de volta para casa, para a sua terra. Deus é maravilhoso porque ele, apesar dele trazer esse juízo sobre o povo de Israel, ele diz que ele traria a restauração. E não importa o estado em que a gente esteja, se a gente se voltar para Deus, como ele diz aqui nesse texto, se nós o buscarmos de todo o coração, nós o encontraremos. Ele diz aqui, ele seria encontrado. O que quer dizer isso? Que se ainda não chegou ao final da história, isso quer dizer que ainda tem jeito. Tem uma visão que o profeta Ezequiel ele teve, que é bem conhecida, né? A visão do Vale de Ossos Secos, no capítulo 37, versículos de 1 ao 14. Caminhando já para o final, quero ler esse texto porque, por mais que você conheça, é bom a gente ler, prestando atenção nos detalhes e pensando nessa questão da restauração do Senhor. Não importa o resultado, que ele vai partir aqui de um vale de ossos secos para poder trazer a vida, né? Ezequiel vai dizer assim, a mão do Senhor veio sobre mim e o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos. Ele me conduziu por entre os ossos que cobriam o fundo do vale, espalhados por toda parte e completamente secos. Então ele me perguntou, filho do homem, por acaso estes ossos podem voltar a viver? E eu respondi, ó Senhor soberano, só tu o sabes. Então ele me disse, profetize a estes ossos e diga, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano, soprarei meu espírito e os trarei de volta à vida. Porei carne e músculo sobre vocês e os cobrirei com pele. Darei fôlego a vocês e voltarão à vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Assim anunciei essa mensagem como ele me havia ordenado. De repente, enquanto eu profetizava, ouviu-se em todo o vale o barulho de ossos batendo um contra os outros, e os ossos de cada corpo estavam se juntando. Então, enquanto eu observava, músculos e carne se formaram sobre os ossos. Em seguida, a pele se formou para cobrir os corpos, mas ainda não respiravam. Então ele me disse, filho do homem, profetize aos ventos, anuncie-lhes uma mensagem e diga, assim diz o Senhor soberano, ó fôlego, venha dos quatro ventos, sopre sobre esses corpos mortos, para que voltem a viver.
Anunciei a mensagem como ele havia me ordenado, e o Espírito entrou nos corpos. Todos eles voltaram à vida e se levantaram, e formavam um grande exército. Ele me disse: Filho do homem, esses ossos representam todo o povo de Israel. Eles dizem: tornamo-nos ossos velhos e secos, não há mais esperança, nossa nação acabou. Portanto, profetize a eles e diga: assim diz o Senhor soberano. Ó meu povo, eu abrirei as sepulturas do exílio e os farei sair delas. Então os trareis de volta à terra de Israel. Quando isso acontecer, meu povo, vocês saberão que eu sou o Senhor. Soprarei meu espírito em vocês e voltarão a viver. E os trarei de volta para a sua terra. Então saberão que eu, o Senhor, falei e cumpri o que prometi. Sim, eu, o Senhor, falei. Olha só que promessa maravilhosa. Ezequiel, ele profetizou isso durante o exílio da Babilônia. E para nós, hoje em dia, cristãos, povo de Deus, a gente tem que ter em mente que Cristo, ele nos restaurou. Assim como o povo de Israel estava como mortos, como um vale de ossos secos, Cristo, ele também nos restaurou da morte. Paulo vai dizer na carta aos Efésios, no capítulo 2, do 1 ao 10, exatamente isso. Vocês estavam mortos por causa da sua desobediência, de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver, como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera nos corações dos que recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Mas Deus é tão rico em sua misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos com Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos de riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Bom, meus amigos, chegamos ao final de mais um episódio. Que essa palavra tenha sido edificante para a sua alma e que tenha sido instrutiva, que tenha ficado tudo bem claro. Mas se não, deixa suas dúvidas lá pelo Instagram ou clica no link que eu coloco lá nos stories para você entrar no grupo do Telegram para a gente desenvolver melhor. É um ambiente melhor para a gente conversar, para tirar dúvidas. Algumas pessoas já entraram lá e eu já estou deixando alguns conteúdos adicionais lá no grupo do Instagram. Bom, nos vemos no próximo episódio. Fiquem com Deus, fiquem em paz e deixe a luz entrar.